Olá, meus amigos, questão 2011-24. Qual que é o assunto tratado nessa questão? São as equações diferenciais ordinárias, as famosas EDOs. Isso pode assustar um pouquinho, mas eu quero que vocês prestem atenção neste termo aqui, separáveis. Bom, para vocês entenderem, eu vou explicar um pouquinho o que são equações separáveis, mas esse tipo é um tipo bem simples que foi o único tipo que até hoje caiu nas provas da Marinha Mercante. Então, nós vamos aprender ele bem tranquilamente aqui e vocês vão entender do que eu estou falando. Bom, equações diferenciais ordinárias são equações que envolvem derivadas e funções. Então, você vai encontrar esses termos aqui dentro da equação diferencial. Bom, ela é de que formato? A equação diferencial ordinária separável. Ela tem esse formato aqui. Você vai ter uma dy dx, uma f de x e uma g de y. Qual que é a peculiaridade da equação diferencial ordinária separável? Que você consegue separar tudo que é de y de um lado e tudo que é de x do outro. Se nós formos separar isso daqui, a gente chega nesse formato aqui. G de y dy é igual a f de x dx. E isso facilita muito a resolução da equação. Então, equação separável, só para frisar, é o que você consegue deixar tudo que é de x de um lado e tudo de y do outro. Então você tem dois lados distintos e depois a gente vai ver como que a gente resolve. Basta integrar para chegar numa resposta. Bom, o que o nosso exercício pede? Ele nos dá a seguinte equação. dy dx elevado a x sobre y. Então o que a gente percebe? A gente percebe que tudo que é de x dá para ser separado, tudo que é de y também. Basta a gente fazer a famosa multiplicação em cruz. Né? Isso nos dá que y dy é igual a e de x dx. Qual que é o próximo passo? A gente já está no formato tudo que é de y de um lado, tudo que é de x do outro, e a gente precisa fazer o seguinte. O próximo passo consiste de integrar os dois lados. Essa aqui é a forma mais tranquila, sem precisar decorar nada, a gente vai resolver dessa maneira praticamente todas as questões da prova. Bom, integrando isso, integral de y dy. Lembrando que aqui isso aqui é uma integral indefinida, tá bom, pessoal? Integrando aqui, integral de y dy, a gente acha y ao quadrado sobre 2 desse lado e do lado do x. Integral de e de x é a própria e de x, mais uma constante. A gente não pode esquecer dessa constante, tá ok? Mais uma constante c. Ah, Felipe, por que você não colocou a constante do lado do y e uma outra constante do lado de x? Bom, como é uma constante, a gente sabe que se a gente somar uma constante, subtrair, multiplicar, ela vai continuar uma constante. Então é como se eu tivesse passado englobado as duas constantes dentro dessa c. Então essa aqui é a constante que a gente vai ter que levar aí para o resto do problema. Vai ter problemas que a gente vai ter condições, ele vai nos dar condições de achar essa constante, de saber o valor real dela. Tem problemas que não vai precisar, que a gente vai carregar a constante e a resposta vai estar em função da constante. Bom, vamos lá. E o que mais que ele nos dá? Ele quer a equação da curva que passa pelo ponto P04 e que satisfaz a equação diferencial, como vocês estão vendo aí na questão. Bom, como ele dá o ponto, ele nos dá o ponto P04, o que a gente precisa fazer? A gente tinha a derivada, a gente tem a equação agora. A equação consiste de y² sobre 2 é igual a e de x mais a nossa constante c. Que ponto que ele nos dá? O ponto 0,4 é o ponto onde x igual a 0 e o ponto onde y igual a 4. Substituindo esse ponto, a gente tem 4 ao quadrado sobre 2 é igual a e elevado a 0 mais a nossa constante. Aqui a gente vai tirar o valor da nossa constante. Foi como eu disse, esse problema nos deu a condição de encontrar o valor da constante. Então, vamos resolver isso daí. 16 sobre 2
é igual a e elevado a zero, que é igual a 1, mais c. Bom, então a gente tem que c é igual a 8 menos 1, que é igual a 7. Voltando, ele pede que nós encontremos a equação que passa por esse ponto e satisfaz a equação diferencial que ele nos deu no início. Então, o que a gente tem? Voltando e substituindo o valor da nossa constante aí no problema. Nós teremos y² sobre 2 é igual a e elevado a x mais 7. Se a gente rearranjar os termos, o que a gente encontra? Y² é igual a 2 que multiplica x mais 7. E isso corresponde à alternativa B do nosso problema. Portanto, gabarito, letra B. Bom, os comentários a respeito dessa questão. Basta você identificar que a equação é separável, que você pode separar tudo que é de x de um lado, tudo que é de x do outro, e resolver integrando de ambos os lados. E vai ter problemas que eles vão te dar condições para encontrar a constante c, e tem problemas que a resposta vai estar em função da constante c, ou constante k, ou seja, qualquer constante que tiver no problema. Dúvidas? Só comentar aí abaixo e até a próxima aula.